Fala, Gronautas, beleza? A gente vai para a última questãozinha de exercício de fixação, né? Então, bora aqui. Questão. Certo? Então, aqui é para a gente poder amadurecer e finalizar de vez essa questão de soma de ponto com vetor, de tratar um ponto, né, em função dos outros, tratar um vetor como diferença de pontos, tá? Isso é para a gente ficar mais naturalizado com essas notações. Então, o que o enunciado fala? O enunciado fala o seguinte: na figura abaixo, sabendo que Bx é igual a 3xc, né? Exprima a x em função de OA, OB e OC. Então, essa figura nada mais é do que um tetraedro, tá? Nada demais ser um tetraedro. E essa parte, que é a parte legal dos vetores, até então a gente estava fazendo só exemplos, questões com vetores em duas dimensões, né? E você vai ver que, embora ele esteja em três dimensões, ele continua preservando aquelas propriedades que a gente estava vendo antes. Tá? Não muda nada, nada, nada. Então, deixa eu pegar aqui nosso trapézio. E eu vou dar nome aqui conforme o nome que ele deu aí no enunciado, tá bom? C, A, B. E aí ele pega um ponto X, bem por aqui assim. E ele me diz que o BX é igual a 3 vezes XC. Bx igual a 3 vezes xc. E aí ele quer que eu exprima o ax. Quem é o ax? Esse vetor aqui, ó. Ax em função de OA, OB e OC. Então, quem são OA, OB e OC? São esses três vetores aqui. Aqui. Ele quer que eu exprima esse vetor vermelho em função desses três vetores azuis. Não é uma coisa divertida? Então, é o que a gente vai tratar aqui agora, tá bom? Sim, não precisa ter medo dessa expressão, não. A gente vai trabalhar, começar trabalhando, né? Com essa expressão aqui do BX, 3xc e tal. Mas antes de olhar para isso, a gente vai olhar primeiro quem que é esse AX, certo? Eu consigo exprimir esse AX como soma de vetores. De novo, vou tratar como sendo a soma desse AC aqui, ó. Vou dizer que o AX, né? É o AC mais o vetor CX. Certo? Bora ver como é que funciona. Vou dizer, olha, AX é igual ao vetor AC mais o vetor CX. Pô, beleza. E aí, esse vetor AC, ele já está em função desses outros dois aqui, né? Do AO, do A e do AC. Por quê? Porque eu posso dizer que o vetor AC, ele é igual ao vetor AO mais o vetor OC. Então, esse vetor aqui AC, eu vou substituir ele pela soma de outros dois. Que é, ó, AC é igual a AO mais OC. AO mais OC. E esse vetor CX, poxa, repara o seguinte. Ele me deu alguma informação em relação ao XC, não foi? Ele falou que o XC é um terço de BX. Então, o que eu estou dizendo? O que ele está dizendo? Está dizendo assim, se esse comprimento aqui é Dzinho, por exemplo, né? Vamos dizer que esse comprimento aqui é D. Então, esse comprimento aqui do X até o B vale 3Dzinho. Certo? Está falando que em módulo aqui, né? Assim, o tamanho, o comprimento do vetor de um é 3 vezes o comprimento do outro vetor. Então, isso aqui vale
um determinado desinho, esse comprimento xb vale 3 desinho. Mas aí eu consigo dizer que esse vetor cx, certo? Tá vendo aqui esse vetor cx, ele vale exatamente 1/4 desse vetor cb. Por quê? Porque esse aqui vale Dzinho e aqui vale 3 Dzinho, a medida total do CB é 4 Dzinho. Ó, o CB é igual a CX mais XB. Concorda? Ó, CB é igual a CX mais XB, certo? Aí, quando esse CX mede Dzinho, o XB mede 3 Dzinho, então eu garanto que a medida do CB é 4 Dzinho. Certo? Então eu vou falar que isso aqui é igual a 4 Dzinho. Por que eu estou botando em parênteses? Porque aqui eu estou falando de vetor. Aqui eu estou falando de medida escalar, tá bom? Então não é que eu tenha exatamente essa igualdade não. Por isso eu botei em parênteses. Eu estou falando que ele tem comprimento 4 Dzinho, certo? Então eu garanto que o Cx ele vale 1/4 do comprimento do vetor CB, certo? Cx é 1/4 de CB. Então, onde tem Cx aqui na minha equação, eu vou dizer que é 1/4 de CB. Beleza? E aí, agora eu exprimi, né, o AX em função do AO, do AC e do CB. Só que aí esse CB, ele de novo pode ser encarado como sendo soma de outros dois. Quem seriam, né? Alguém que começa no C e termina no B. Então seria justamente o CO mais o AB. Então, esse AO aqui, eu quero tratar em função de OA, OB e OC, né? Então já vou dizer que ele é menos OA. Isso aqui, ó. Igual a menos OA mais OC mais 1/4 de CB, vou escrever ele como sendo CO mais OB. Certo? E aí, na hora que eu escrevo ele assim, eu consigo agora juntar esse OC com esse CO, né? Basta eu falar que CO é menos OC. Então isso aqui é igual a menos OA mais OC menos 1/4 de OC mais 1/4 de OB. Certo? Então, isso aqui, ó, é menos OA mais 1/4 de OB mais 3/4 de OC. Então veja como a gente conseguiu concluir nosso objetivo, né? Eu queria exprimir esse vetor AX como função dos vetores OA, OB e OC, certo? E aí para isso eu tive que começar a tratar aqui na base. Então, tipo, esse AX, ele não tem inicialmente nada a ver com esses outros vetores, né? Mas ele pode ser escrito como sendo o AC mais o CX. Ah, beleza, escrevi como sendo AC mais CX. E aí o AC, eu quebrei ele como sendo soma de AO mais OC, AO mais OC. Esse AO depois virou um menos OA, certo? E o CX, eu consegui transformar ele em CB, né? No caso, ele é 1/4 de CB. E aí, o CB, a gente transforma ele como sendo soma de CO mais OB. E aí, para ajustar esse OC e esse O, a gente vira esse CO para o outro lado. Porque ele quer que eu escreva em função de OA, OB e OC, não em CO. Então, vai ficar menos 1/4 de CO, menos 1/4 de OC. Então, a resposta é AX
é igual a menos OA mais 1/4 de OB mais 3/4 de OC. Beleza? Então, aqui a gente termina essa questão. Valeu!